Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Maicon da Igreja Comunitária Cristã aqui em Sumaré e nós prosseguimos com a nossa reflexão Esperança em Apocalipse e hoje abordaremos o capítulo de número 6. O capítulo 6, ele relata o início da abertura dos selos, a visão que o apóstolo teve, no capítulo anterior, e ele viu um livro selado com 7 selos. E agora, cada um desses selos vai sendo aberto e cada selo desse traz um juízo que é liberado sobre o mundo. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Então nós faremos a leitura do capítulo de número 6 de Apocalipse. E eu estou lendo aqui na nova versão transformadora da Bíblia Sagrada. Diz assim o capítulo de número 6. Enquanto eu o observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: venha! Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: venha! Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra, e houve guerra e matança em toda parte. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha! Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança, e ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivo dizer: venha! Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença e por meio de animais selvagens. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó Senhor soberano, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgueis os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes, de uma figueira sacudida por um vento forte. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas entre as rochas das montanhas e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Bom, a gente começa a presenciar aqui agora a abertura de
cada um destes selos. E quando a gente presta atenção na descrição da abertura destes selos, a gente começa a enxergar um cenário que, se a gente fizer uma interpretação histórica do livro do Apocalipse, nós conseguimos identificar vários desses cenários historicamente. Mas a gente tem que pensar que cada ciclo desse, à medida que a história avança, eles vão se agravando e se agravando, até chegar na descrição desse capítulo. Esse capítulo ele narra sobre 6 selos, ele não chega a narrar a abertura do 7º selo. Isso aí vai estar só lá pelo capítulo 8. Mas nós vamos perceber que ele chega num auge onde a própria natureza é influenciada. Então nós queremos que esse ciclo, que a gente consegue identificar historicamente, ele já ocorreu, ele continua ocorrendo e ele vai ocorrer de forma mais intensa. Mas também nós não podemos perder de vista que essa mensagem também era direcionada às igrejas do tempo do apóstolo. E há também uma clara mensagem àquela igreja, como tem que haver também uma mensagem à igreja do nosso tempo. Então vamos lá. Então o apóstolo fala que enquanto ele observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 livros. Então ele teve aquela visão gloriosa lá no capítulo de número 5, quando se mostrou quem era digno de abrir o livro, e agora ele começa a presenciar estes selos sendo abertos. O primeiro selo, ele representa o cavalo branco com o seu cavaleiro. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que esse cavalo branco seria Jesus, mas na verdade não é bem isso não. O cavalo branco, ele implica em conquista, tá? Ele representa a ânsia do ser humano, a ânsia da humanidade em conquistar, conquistar, conquistar e conquistar. E aí, só para a gente ter uma ideia mais contemporânea, né, dessa ânsia, a gente pode imaginar. Por exemplo, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. E se a gente parar para pensar o que gerou essas guerras, nós temos que analisar os antecedentes dessas guerras. Então, por exemplo, o que estava acontecendo no mundo que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, em primeiro lugar, eram disputas coloniais pela África. Os países brigando por conquistar colônias africanas, porque de lá eles eram capazes de extrair matéria-prima. Então, a ânsia da conquista. Outra coisa, havia uma grande disputa por mercados consumidores. E a corrida armamentista. Tudo isso era o que acontecia porque as nações elas queriam estabelecer o seu poderio bélico, econômico, de conquistador frente a outras nações. É a ânsia pela conquista. O cavalo branco ele representa essa ânsia desenfreada pela conquista. E se a gente pensar na Segunda Grande Guerra, o que estava em jogo antes que a guerra viesse à tona mesmo, também era as disputas expansionistas. E também, principalmente, a insatisfação alemã com que lhe foi imposto com o final da Primeira Guerra, com o Tratado de Versalhes, onde incluía a proibição do desenvolvimento da indústria bélica alemã, a perda de territórios e colônias alemãs e o pagamento de multa à França e à Inglaterra. Então isso aí gerou um caldeirão, né, na Alemanha de insatisfação. Então, por quê? Porque tudo isso aí impedia
a ampliação de suas conquistas, impedia que conquistasse novos territórios, impedia que aumentasse e desenvolvesse a sua indústria bélica, de forma que ela tivesse armamento para efetuar, para executar novas conquistas. Então a gente percebe que esse cavaleiro, esse primeiro selo, quando aberto, ele representa a ânsia da humanidade em querer conquistar cada vez mais. E hoje a gente novamente nota essa ânsia nas nações de cada vez conquistar mais. A abertura do primeiro selo, ela representa o cavalo branco e seu cavaleiro, e eles exemplificam a ânsia humana pela conquista. Só que essa conquista desenfreada, ela vai acabar gerando outras consequências. E aí a gente vê a narrativa do profeta falando sobre a abertura do segundo selo. E ele diz assim: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: venha. Então surgiu um cavalo vermelho. E o que representa o cavalo vermelho com o seu cavaleiro? O cavalo vermelho com o seu cavaleiro, ele representa a guerra. A guerra que é consequência daquela ânsia por conquista. Então, quando estourou a Primeira Guerra e posteriormente a Segunda Guerra Mundial, era a consequência daquela ânsia de conquistas. E aí parte-se para o confronto armado. E a gente nota então o que? A formação de um ciclo. Então, primeiro, quer se conquistar muito. Mas chega um momento que a insatisfação com as conquistas leva a querer subjugar, né? Se a gente pensar historicamente nisso, né? Leva à necessidade de subjugar. E você subjuga como? Com a guerra, com a disputa armada, com lutas. E a gente presencia isso tanto nas guerras mundiais, como em guerras até internas, guerras que ocorrem dentro das próprias nações, conflitos armados dentro das próprias nações. Então, olha o ciclo se formando: conquista, essa conquista acaba gerando guerra. E aí ele vai abrir, então, agora o terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Bom, o que a guerra gera? Uma das principais consequências da guerra é a fome, a carestia. Começa a haver a falta de produtos, porque a guerra vai afetar os meios de produção, transporte, distribuição. Então vai começar a haver falta. A falta de alimento gera o quê? A carestia. Então a população perde o poder de compra e os produtos, devido à escassez, eles vão se tornando cada vez mais caros. Então, é a terceira consequência desse ciclo. Por isso que o profeta fala: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia. Então, você imagina, né? Vamos tentar imaginar nos dias atuais, né? Uma medida de trigo, talvez 1 quilo de trigo. Você trabalhar o dia inteiro para, ao final desse dia, comprar apenas 1 quilo de trigo. E claro que ele usa trigo porque o pão, a cevada, era a alimentação base, né, do tempo em que o profeta ele está escrevendo. A gente não pode esquecer que essa mensagem é para aquelas igrejas também.
E talvez o que significasse para aquelas igrejas a ânsia de conquista do Império Romano, de ir subjugando nações e gerando muitos atritos, gerava guerra, e essa guerra gerava essa carestia, e essa carestia também afetava as igrejas. A gente lembra, quando a gente lê a história das igrejas, que muitas dessas igrejas da Ásia, elas passaram por extrema pobreza, porque elas tiveram seus bens confiscados, elas tiveram seus bens tomados pelo império. Então, observa que esse ciclo, a gente identifica ele lá na história da igreja, para a qual ele foi escrito. A gente vai identificando, eu usei muito a história recente, mas nós poderíamos olhar aí no meio da Idade Média, anterior à Idade Média, nós continuaríamos identificando esse ciclo. E aí o profeta, ele abre, ele vê, né, a abertura do quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chamava Morte. Qual a consequência da guerra? Qual a consequência da escassez de recursos? A morte. A gente tem que pensar que a guerra não gera a morte apenas daqueles que estão no campo de batalha. A escassez gerada pela guerra, a falta de condições de produção, a logística de distribuição, isso vai afetar outro tipo de consequência, a morte. E ele fala que essas mortes, elas aconteciam pela espada, quer dizer, diretamente pela guerra, pela fome provocada pela impossibilidade de produção e distribuição de alimento, pela doença, desnutrição. Então a gente tem que pensar que é um ciclo que vai cada vez atingindo proporções maiores, e por meio de animais selvagens. Então a gente pensa que os animais que de certa forma estavam retidos a seu habitat, eles começam a invadir outros lugares, eles começam a invadir em busca do próprio alimento. Então olha o ciclo que o profeta vai desenhando, olha a situação que o profeta vai desenhando. Agora, se a gente pensar de forma futurística, né, e a gente entende que todos esses agravamentos, eles vão chegar no momento que eles vão acontecer numa intensidade muito maior, e esse texto fala que a consequência desses 4 primeiros selos é que a morte terá poder sobre 1/4 dos moradores da terra. Aí a gente tem que pensar, então nós estamos pensando que historicamente o mundo caminha para um momento em que a ânsia de conquista humana, guerras que isso produz, fome que isso produz, vai ser capaz de exterminar 1/4 da população da Terra. Tamanha será a gravidade de tudo que irá acontecer, em proporção muito maior do que até hoje nós presenciamos. Porém, nós temos que pensar que o Apocalipse era e é um livro que traz esperança. Ele tinha que trazer esperança para aquela igreja que se encontrava diante de todas essas consequências, e ela tem que significar esperança para a igreja que hoje parece que se vê diante dessas mesmas consequências. E aí, olha o que acontece na abertura do 5º selo. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sobre o altar
as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam em alta voz e diziam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgueis os habitantes da terra e vingues nosso sangue? O quinto selo é o clamor de justiça que nasce em meio a todas as consequências da abertura de todos os outros selos. Gente, é claro que isso aqui é tudo uma linguagem figurada, né? Esses cavaleiros, eles são representações desses atos, desse ciclo de destruição que vai acontecendo. E muitos que foram mortos nesses ciclos, e tanto historicamente lá na igreja para a qual essa mensagem foi direcionada, quantos foram mortos por causa da perseguição do Império Romano, quantos cristãos foram lançados para os leões, quantos cristãos foram incendiados. Se você assistir aquele filme relativamente recente, o apóstolo Paulo, você vai perceber um pouco de como era a perseguição para aqueles crentes. E a gente tem que pensar que a perseguição aos cristãos nunca parou. De tempos em tempos, nós presenciamos cristãos sendo decapitados lá no Oriente Médio, né? A gente percebe cristãos que foram perseguidos pelo regime comunista. A gente vai identificar o tempo todo na história cristãos que foram mortos, e há um clamor por justiça. E olha a grande esperança na abertura desse quinto selo, mesmo em meio a todo o caos, fala: então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Se você é dispensacionalista, você acredita que aqui os cristãos já foram arrebatados. Eu não acredito muito, acredito que os cristãos eles vão passar sim por esses períodos de guerra, e acredito sim que, como toda a humanidade, muitos cristãos irão morrer. E eu acredito que esse versículo está falando que esses cristãos martirizados e que sofreram, eles estão sendo consolados. E consolados até que se complete, porque vai acontecer mais coisas ainda. Então, até que se complete esse ciclo, eles vão sendo recebidos no céu, eles vão recebendo suas vestes brancas, e eles estão lá em consolo. Em consolo. O quinto selo, então, ele representa a justiça que irá ser feita no momento oportuno. E ele representa a esperança de consolo dos cristãos. E aí, o profeta continua observando e ele nota a abertura do sexto selo. E ele fala: enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo. E o sexto selo, ele parece a manifestação de uma resposta da própria natureza a toda essa loucura que nós, os humanos, geramos. E ele fala: houve um grande terremoto. A gente, se você gosta muito de filmes, né? Talvez você já tenha assistido Impacto Profundo, a falha de San Andreas, né, lá na Califórnia. O que está sendo predito aqui, embora a gente já presencie muitos terremotos no mundo, a gente presencie muitas manifestações da natureza no mundo, mas o que ele está descrevendo aqui são coisas catastróficas como a humanidade nunca presenciou.
Lá, historicamente, para a igreja que isso foi escrita, se não me falha, foi a cidade de Laodiceia, que foi abalada por um terrível terremoto, né? Então, existe um significado para aquela igreja histórica, existe um significado no decorrer da história e existe um significado também futurístico, onde nós vamos ver calamidades que nós nunca presenciamos. E inclui aqui, entre esses terremotos, os maremotos também, que geram tsunamis, tá? E ele vai descrevendo, olha, o sol ficou escuro como pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então ele está descrevendo eventos celestes que vão acontecer e que vão mudar a nossa perspectiva em relação aos astros naturais. Nós não vamos mais ver o sol brilhante como nós temos visto. Nós vamos ver ele, de certa forma, escurecido por algum evento, alguma cortina que vai afetar a atmosfera da Terra, e isso vai mudar a visão que nós temos desses seres. O Sol vai ficar escurecido. Na história da humanidade já houve várias vezes que o Sol esteve escurecido, seja por eclipses ou seja por densas fumaças que talvez não tenha uma explicação tão clara, mas que inundam a atmosfera terrestre, de forma que em determinadas regiões o dia escurece como se fosse noite. E esse aspecto vermelho da Lua é parecida como sangue. Então, quer dizer, vai acontecer alguma coisa que a gente ainda não presenciou. Então as estrelas cairão do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um vento forte. Então talvez aqui seja a descrição de queda de chuvas de meteoritos. Ele imagina como figueira, ele imagina algo que ele via, né? Figueira é muito comum lá no Oriente, onde João vive. E ele imagina a figueira verde sacudindo e todos aqueles figos verdes caindo. Então ele enxerga isso como astros celestes caindo. E com certeza isso vai provocar terror na Terra. O céu foi enrolado como pergaminho. À medida que esses meteoritos talvez caiam, parece que o céu vai mudando, parece que aquele céu estrelado ele vai deixando de existir, a gente vai olhando para o céu e vai enxergando apenas um vazio. E todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Imagina grandes tsunamis cobrindo grandes áreas de terra. Então, montes que talvez fossem mais altos deixam de ser mais altos. Se você assistir Impacto Profundo, né, você tem uma noção dessa descrição que o profeta está dando, né? Que a natureza ela vai dar uma resposta. A nossa ânsia de conquista tem prejudicado demais o meio ambiente. E cedo ou tarde o meio ambiente ele vai dar uma resposta à altura. E este selo ele diz assim ainda: então, os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos. Ele está falando de uma classe de pessoas que, graças a seus recursos, a sua influência, eles conseguiram sair ileso de tudo que aqueles primeiros selos provocavam, né? A guerra, a fome, a morte. Até então, eles parecem que estavam ilesos. Os recursos que eles tinham garantia para eles se livrar desses juízos. Mas agora não. Quando a própria natureza começa a manifestar os juízos, que até mesmo eles, todos se esconderam em cavernas, entre as rochas das montanhas. E gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver?
Quando eles observam tudo isso, eles começam a entender que o que está acontecendo é um juízo divino. A gente tem que entender que quando realmente essas profecias elas passam a se cumprir de forma mais intensa e elas atingem o auge, que é quando está se aproximando do grande dia do Senhor. E não pense que essa história da lua em sangue, o sol escurecer, são coisas que o vidente ele busca, inclusive isso na própria história profética de Israel. Isaías fala disso, Joel fala disso, livros lá do Antigo Testamento, eles já falam de situações similares. E ele vai descrevendo também, inspirado nesses capítulos apocalípticos dos profetas do Antigo Testamento também. Mas a intensidade de tudo isso vai ser tão grande que os poderosos reconhecerão que se trata de um juízo divino. Se trata de um juízo divino se cumprindo sobre a terra. Então, a mensagem desse capítulo 6, da abertura desses 6 primeiros selos, eles implicam que haverá um período, sim, de consequências devido à ganância humana, né? Devido a essa ânsia humana de conquista, produzindo guerras, produzindo fome, produzindo mortes. Mas no meio de tudo isso, os escolhidos ainda estão sendo guardados e eles receberão a sua justiça. E quando acusa no final os poderosos, quer dizer, ninguém vai ficar imune. Não tem dinheiro, não tem influência, não tem poder que possa defender o mundo do juízo divino. E aqui nós vamos chegando ao final do capítulo de número 6 de Apocalipse. E eu queria orar juntamente com você. Você que tem convicção do quanto o Senhor guarda os que são deles, e ainda que nós venhamos a sofrer as consequências desses juízos, nós temos que ter a grande esperança de que nós receberemos nossa veste branca e nós vamos nos unir a todos os que um dia também foram martirizados. E nós estaremos um dia diante do Cordeiro. Essa é a esperança de Apocalipse. Essa é a esperança que nós temos. E eu quero orar juntamente com você. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado por termos acesso à Tua Palavra. E mesmo, Pai querido, que nós não tenhamos capacidade de descortinar tudo, ainda há muita cortina de fumaça que nos impede de ver exatamente como e quando essas coisas acontecerão, e até porque isso também não nos cabe. Nós vemos vislumbres de todas essas coisas na própria história da humanidade. E nós queremos orar, Pai, para que a paz que vem do Senhor e que excede o entendimento e que nos traz serenidade, que nos traz segurança, ela nos inunde. Nós hoje, Pai, vivemos um momento de grande tensão. Nós vivemos um momento de pandemia, e essa pandemia ela parece começar a gerar atrito entre as nações, e ela parece estar trazendo uma crise econômica, mas nós confiamos na esperança que o Senhor nos traz. Mas nós nós temos convicção de que mesmo em meio a todas essas coisas, o Senhor está conosco. E eu peço, Pai, que cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo, que tem acompanhado essa reflexão do Apocalipse, ela possa sentir essa esperança como nós sentimos no nosso coração. E que o Senhor possa tocar nessa vida, nessa mente, e o Senhor possa levar paz, e o Senhor possa levar serenidade, que mesmo que venhamos a sofrer, nós tenhamos a certeza de que o Senhor está no controle da história, o Senhor está no controle de todas as situações. Abençoe cada um, Pai, em nome de
Jesus. Amém e amém. E assim nós chegamos ao fim do nosso capítulo 6. Eu quero te convidar para no domingo às 19 horas nos acompanhar. Nós teremos a nossa celebração com a transmissão lá do nosso local de reuniões, com um período de louvor e com uma palavra de Deus para a tua vida e para o teu coração. Deus te abençoe. Na próxima quarta nós prosseguimos. Capítulo 7 é um capítulo de grande esperança, não perca. E que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Tenha um resto de semana abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.